Permaneça comigo e eu vou ler um texto que está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 10. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Depois de eu ler Mateus capítulo 10, nós vamos para a carta aos Hebreus, capítulo 9, um versículo bem conhecido, versículo 27. Vamos falar hoje sobre a realidade do inferno. Amém? Irmã Lucimar, Deus abençoe vocês. Irmã Joseni, que Deus guarde, Deus proteja. Vamos lá, irmãos. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28, diz assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Eu não vou ler, mas vou citar esse versículo que é bem conhecido. Diz assim: Está ordenado ao homem morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Eu vou repetir. Está ordenado, é uma ordem, é uma lei, ao homem morrer uma única vez. Não tem reencarnação. Depois disso vem o juízo. Ou seja, haverá um julgamento após a morte. Quando nós olhamos para este livro, a Bíblia Sagrada, o livro inspirado de Deus, a palavra do Senhor, nós entendemos a realidade do inferno. Eu pergunto para você, iniciando esta pregação, será que é importante falar sobre o inferno? Será que é importante falar sobre esse tema, inferno, sobre esse assunto? Eu acredito que seja importante porque está na Bíblia Sagrada. E tudo que está na Bíblia é importante. Tudo que está na palavra de Deus é a palavra do Senhor, é inspirada. A Bíblia diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para corrigir, para trazer ânimo, para fortalecer, para instruir em justiça. Toda a Escritura. Portanto, a Bíblia Sagrada também diz, na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo que foi escrito, que está registrado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, foi escrito para o nosso ensino, para que possamos entender, compreender, abrir o entendimento e andar na verdade. Portanto, quando se fala de inferno, nós entendemos que a doutrina do inferno é uma doutrina real, é um assunto doutrinário que está dentro da palavra de Deus. Você encontra várias referências sobre o inferno, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você vai encontrar várias passagens falando acerca do inferno. E não fique escandalizado porque é necessário falar do inferno. É necessário falar do inferno porque Jesus foi um dos maiores pregadores, por que não dizer o maior, que passou por esta terra. E ele falou acerca do inferno. Jesus pregou sobre o inferno. E você não se escandalize porque Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu. Jesus pregou mais sobre o inferno do que o próprio céu. A Bíblia Sagrada vai mostrar por várias passagens. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, Lucas, Marcos, João, Jesus falando sobre o inferno. E quando ele fala sobre o inferno, ele usa pelo menos 4 palavras na língua grega. E também existem palavras aqui na língua hebraica. Só que Jesus cita as palavras no grego. Uma das palavras de inferno é Sheol, que é da palavra, também tradução como Geena. Outra tradução da palavra inferno é Hades e outra é Tártaro. Então nós temos 4 palavras para a palavra inferno. 4 palavras: Tártaro, Geena, Hades e Sheol. Hades e Sheol é a mesma palavra, ou seja, a mesma coisa. Porém um é do hebraico, o outro é do grego. Geena é o inferno maior, ou seja, é o inferno onde vai ser lançado tanto o corpo quanto a alma. Talvez você diga assim, mas como assim corpo, pastor? Eu vou te explicar o final dessa mensagem, por isso eu peço para que você esteja atento aí. E Hades é o inferno temporário, ou seja, aonde que as pessoas morrem sem salvação vão hoje e estão lá no Hades, permanecem lá agora, enquanto essas pessoas não têm salvação. Porém, Tártaro só se fala uma vez na Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Pedro, que é um lugar que se chama abismo, um lugar onde estão presos uma parte de demônios que caíram com Satanás quando caiu nesta terra. Demônios que estão lá aprisionados no abismo.
Porém, Satanás não está no inferno. Lúcifer não está no inferno, como muitos pensam. Muitos acreditam, fazem até piadinhas, fazem até filmes, histórias, desenhos, conjecturas, dizendo que Satanás está no inferno. Não, Satanás não está no inferno. Paulo vai citar na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 12, ele vai falar sobre que os inimigos estão nas regiões celestiais, ou seja, segundo céu, abaixo do terceiro céu. A Bíblia vai falar no livro de Jó que Satanás está ao derredor da terra, então ele não está no inferno. Ele vai para lá um dia, como está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, mas ainda não está lá. Portanto, inferno está na Bíblia Sagrada. Registrado aqui, de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver a palavra inferno. E por que pregar sobre o inferno? Nós precisamos falar sobre o inferno para alertar a igreja, alertar a minha vida, alertar a todos nós que estamos aqui ouvindo esta palavra, que existe sim um céu, existe sim um inferno. Quando a Bíblia fala de lugares, a Bíblia só fala de 4 lugares. Fala de terra, fala de céu, e a Bíblia vai falar, irmãos, de locais, por exemplo, como terra, céu e inferno. Ou seja, a Bíblia Sagrada vai mostrar para nós e demonstrarmos que existe sim o inferno. Porém, algumas verdades que nós precisamos entender acerca do inferno. Compartilhe essa palavra aí, irmãos, que eu tenho certeza que vai ser benção. A verdade é que Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que há, Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não deseja que nenhum ser humano vá para o inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Deus não tem, mas Ele é o próprio amor, é a essência do amor. Sendo Deus amor, Ele criou o ser humano para que esse ser humano desfrutasse da presença dEle e andasse com Ele. A intenção de Deus não é condenar o homem. A intenção de Deus não é mandar o homem para o inferno. Presta atenção no que eu estou falando. Deus não é um Deus carrasco. Deus não é um Deus terrível que quer ver o homem queimando no inferno. Jamais. Deus é um Deus de amor. Portanto, a Bíblia Sagrada diz, Mateus capítulo 25, versículo 41, que o inferno foi criado para Satanás e para os seus demônios. Ou seja, o inferno foi criado para o diabo. Mateus capítulo 25, versículo 41. Se quiser anotar aí. Agora, Deus deseja que todos os seres humanos da face da terra sejam salvos. Em todas as épocas, em todas as dispensações. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz assim que é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. João, Evangelho, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou a humanidade de uma tal maneira que presenteou seu Filho unigênito, para que todos aqueles que acreditassem nele tivessem a vida eterna com Deus, céu. A Bíblia Sagrada também diz na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e versículo 9, que a Bíblia diz que Deus é longânimo, ou seja, uma paciência esticada ao máximo, para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. O desejo de Deus é que as pessoas se arrependam. O desejo de Deus é que as pessoas se convertam, voltem para Ele, se voltem para o seu Criador. Abram a sua mente e venham entender que existe um Deus, que existe um Senhor. O desejo de Deus é que as pessoas aceitem a Ele. Agora eu quero dizer para você, olha aqui para mim. Deus não tem desejo que uma pessoa que está numa vida de pecado, de prostituição, de imoralidade, de maldade, de vício, de roubo, Deus não tem desejo que essa pessoa morra. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, em Ezequiel capítulo 3, versículo 18, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que o ímpio morra. Se a pessoa está no vício agora, nesse exato momento está traindo a sua esposa num motel, Deus não quer que essa pessoa morra agora. Se a pessoa está lá na prisão, talvez cego, matou, roubou, Deus não quer que essa pessoa morra no pecado. O que Deus quer quer que essa pessoa antes se converta, se arrependa. Eu vou entrar nos assuntos mais para frente aqui. Por quê? Porque para Deus e na palavra dele, irmãos, a salvação é prioridade. Pregadores que me ouvem, a mensagem mais importante a se pregar nos púlpitos
nas ruas, nos cultos domésticos, nas lives, ou seja, onde for, é a mensagem da salvação. Ou seja, Deus deseja que eu, que você, que nós venhamos pregar a salvação. E por que Deus deseja que nós pregamos salvação? Porque possa valer a pena o maior sacrifício que houve na Bíblia Sagrada, a morte do que ele tinha de melhor, o seu Filho Jesus Cristo. Notem que a Bíblia, ela de Gênesis a Apocalipse, ela tem um único projeto, um projeto de salvação. Todas as coisas que acontecem na Bíblia, elas convergem para a salvação. Os dons espirituais foram dados para quê? Para que através da cura, através dos milagres, as pessoas pudessem alcançar um benefício maior, salvação. Eu digo que falar sobre salvação, falar aqui e alertar sobre o inferno, é muito mais importante do que uma cura. Quando você vai para a igreja buscando só cura, não adianta muita coisa você buscar só a cura, porque você pode ser curado, você pode ser restaurado, você pode ter saúde, mas do que adianta ter saúde e ir para o inferno? Você pode ir para a igreja buscar prosperidade, você pode ter carro bom, casa boa, você pode ter muitos bens materiais, você pode ter uma conta bancária abastada, mas do que adianta o teu dinheiro se a alma vai para o inferno? Do que adianta ser famoso, conhecido na terra, se não tem a salvação? Do que adianta a pessoa ter muitos bens nesta terra? Do que adianta você buscar em Deus um bom casamento, uma prosperidade material, você quiser se encher de bens nesta terra, mas o principal é a salvação. Eu não estou pregando aqui contra a cura, porque o meu Deus cura e continua curando. Eu não estou pregando contra a prosperidade, porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é um Deus que prospera e eu creio na prosperidade. Eu não estou pregando aqui contra um Deus que pode abençoar com casamento, com família, com casa, com carros, porque Ele é dono de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer muito mais que pedimos ou pensamos. Porém, esse Deus, Ele nos deu algo que é muito maior e muito mais prioritário. Por isso a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai antes o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. É pecado ser rico? Não. É pecado ter saúde? Também não. É pecado você ter uma vida abastada na terra? Não. Desde que Deus seja prioridade e você tenha certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Deus deseja sim que você aceite Ele e tenha Ele como prioridade na sua vida. Por quê? Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ganhar o mundo inteiro? Do que adianta ter tanto dinheiro? Do que adianta todas as coisas terrenas e perder a sua alma? Por isso que eu digo para você, olha aqui, presta atenção, Jesus Cristo falou que é melhor você entrar na eternidade sem um olho ou sem uma mão do que ter a sua alma e o corpo inteiro no inferno. O que ele quis dizer com isso? Ele deu prioridade à salvação. Ou seja, não importa se você vai para o inferno andando de cadeira de rodas, ou melhor, para o céu de cadeira de rodas. Não importa se você até agora não foi curado. Não importa se até agora você está enfermo e tem pedido para Deus, Senhor, cura, cura, cura. E se Deus não quis curar, o que vale é a tua alma. A tua alma. Salmo 121, leia lá. Salmo 121. Ele te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Por quê? Porque a tua alma é valorosa. A tua alma tem muito valor. A tua alma vale mais do que qualquer riqueza. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18, não foi com ouro, nem com prata que ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, como tradição recebemos dos pais, mas foi com sangue puro, incontaminado, de um cordeiro puro, que ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ou seja, não foi com ouro. O preço foi muito caro. O preço foi muito caro. Há um versículo bíblico que diz assim, que se tudo que você tem preparado, se hoje pedires a tua alma, para quem será? Quem pode pedir a tua alma? Só existe alguém que pode pedir a tua alma. Esse alguém se chama Satanás. Sabe por quê? Porque toda pessoa que não está debaixo do senhorio de Cristo, não está debaixo da mão de Cristo, ela está debaixo da autoridade do diabo. E o diabo, quando ele quiser e quando pedirem para ele tirar a vida dessa pessoa, ele pode tirar, porque essa pessoa está debaixo da autoridade dele. Entenda o que eu estou falando aqui, não estou falando heresia. Mas a partir do momento que essa pessoa está debaixo da autoridade de Cristo, ou seja, Deus está guardando a sua vida, o sangue de Jesus está sobre a sua vida, o sangue do Cordeiro está sobre ti,
Se o inimigo pedir a tua alma, Deus fala assim, não, porque essa alma tem dono. Eu comprei essa alma. Ela foi comprada na cruz do Calvário. Ou seja, se você quer ela, você tem que pagar o preço para ter ela. O inimigo tem que pagar o preço para ter essa alma. Só que o inimigo não pode pagar o preço que foi pago na cruz do Calvário, porque ele não tem sangue para ser derramado. E ele não pode fazer isso porque o Cordeiro foi o único que abriu os selos e hoje ele é digno, irmãos, de ser adorado, glorificado. E só ele pode comprar a nossa alma. A verdade é que a salvação é prioridade. Outra verdade que você precisa entender. Outra verdade. A verdade é que todos nós, eu que estou pregando aqui, você que está me ouvindo aí, todos nós, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória de Deus. Aos olhos de Deus, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Abraão pecou, mentiu, Jacó mentiu, era enganador. A Bíblia vai falar que Moisés matou, Josué matou, Davi adulterou, Salomão se prostituiu e Salomão também foi idólatra. A Bíblia vai falar de Manassés, a Bíblia vai falar, Isaías dizendo assim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, todos pecaram, todos. Só que porém, Cristo foi para o Calvário para trazer vida para mim e para você. Só que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar aqui. Olha aqui para mim, todos pecaram. Se não fosse Jesus morrer na cruz, se não fosse alguém pagar o preço, aonde estaria minha alma e a tua alma? Se nós morrêssemos hoje, para onde nós iríamos? A Bíblia diz, e eu citei um texto aqui no início dessa palavra, você que está chegando agora, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado, há uma ordem, ao homem morrer uma só vez. Depois disso, vem o juízo. Presta atenção, tem duas leis aqui. Uma das leis é a lei da morte. Todos vão morrer. Todos. A não ser que haja um arrebatamento. Se houver o arrebatamento, as pessoas terão seus corpos transformados. Mas, porém, caso disso, todos morrerão. Ou você conhece alguém aí que ficou para semente? Todos vão morrer. Hoje, várias pessoas morreram no mundo. Amanhã, várias pessoas vão morrer. Eu não sei quanto tempo vai durar a nossa vida. O certo é que todos vão morrer. Há uma lei. Hebreus 9, 27. Está ordenado ao homem. Quando a Bíblia fala homem, não está falando de macho, está falando de ser humano. Está ordenado ao ser humano morrer uma vez só. Depois disso, o quê? Depois do quê? Depois da morte vem o juízo. A Bíblia está dizendo. A Bíblia é a verdade. A Bíblia está falando que haverá um juízo. Pastor, me mostra onde que está esse juízo. A Bíblia vai falar no livro de Apocalipse, em capítulo número 20, versículo 11. A Bíblia vai falar sobre isso. A Bíblia vai tratar sobre esse assunto aqui muito importante. Só que antes disso eu quero dizer para você, todos pecaram através do pecado de Adão. A partir do momento que essa pessoa nasce e entra no período de consciência, a pessoa já está com consciência do pecado, ela se torna uma pessoa pecaminosa. Por mais que essa pessoa, por exemplo, uma criança ela não tem consciência do que é certo e do que é errado, ela está no período da inocência. Se ela morrer, ela vai ser salva? Sim, vai ser salva. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que é das criancinhas o reino dos céus. Agora, se essa criança já tem consciência entre o certo e o errado, o que é certo e o que é errado, o que é mentira e o que é verdade, então logo essa criança, sim, pode pagar um preço. É claro que é Deus que vai saber. Só que eu quero dizer para você algo aqui. Todos pecaram. E Cristo veio e pagou o preço no Calvário para que nós fôssemos livres do inferno. Por isso, João 3,16, que é o versículo mais conhecido da Bíblia, diz que Deus amou o mundo, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra perecer aqui é perecer no inferno, mas tenha vida eterna. Note que Deus quer dar a vida eterna. Deus não quer que o homem vá para o inferno. Deus não quer que o homem perca a salvação. Só que eu quero explicar algo para você. Eu vou citar esse versículo e vou correr para lá. Livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Olha o que diz o texto. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também mortos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu vi mortos, ou seja, pessoas que estavam mortas. Os grandes e pequenos. Pequenos não fala de crianças. Pequeno fala de estatura. Grandes fala de posição. Pequenos fala também de posição. Postos em pé diante do trono.
Então se abriram os livros, não é um livro, são vários. E ainda outro livro, que é o mais importante, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados. Os mortos, não é o vivo. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha o que a Bíblia diz. Deu o mar os mortos que nele estavam. Fala da segunda ressurreição. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte. A palavra mais correta para tradução aqui no original da língua grega, Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Então a morte, a palavra aqui seria Hades. Entendeu? Então o Hades, aqui a morte e o inferno, desculpa, a palavra inferno aqui seria traduzido por Hades. Então a morte e o Hades, inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O que quer dizer isso, irmãos? Então a morte e o Hades, que é a tradução aqui de inferno. Por quê? Porque toda pessoa que morre hoje, sem Cristo, sem salvação, numa vida dissoluta de pecado, essa pessoa vai para o Hades. Essa pessoa está lá sofrendo tormentos. Me prova na Bíblia, pastor. Lucas capítulo 16. Está lá. Essa pessoa está lá perecendo, essa pessoa está lá com a ausência de Deus, essa pessoa está querendo sair de lá, mas não pode. Essa pessoa está com grande sofrimento, mas não pode. Está sofrendo. Porém, apenas com a alma naquele lugar. A sua alma está sofrendo. O seu corpo está onde? O seu corpo está na sepultura. O seu corpo está lá no cemitério sepultado. Mas a sua alma está lá, no Hades. Apocalipse 20, 14 e Lucas capítulo 16. Nota o que eu estou falando aqui. Então, mas quando chegar o juízo final, Deus vai pegar todas essas almas que estão no Hades, que é uma espécie de inferno temporário, e vai pegar todas essas pessoas e vai conduzir ao seu trono, ou seja, ao juízo final. E essas pessoas serão julgadas, e para elas será mostrados o porquê que elas estavam no inferno, ou porquê que elas estavam no Hades. Depois que elas forem citadas todo tipo de condenação, o porquê que elas estão lá, essas pessoas sim serão mandadas para um outro inferno. Que outro inferno? É o Geena, que é o lago de fogo, que é o lugar onde está Satanás, que vai ser lançado, o anticristo e os seus anjos. Ou seja, lá será lançado o diabo e seus anjos, no lago de fogo. Então, o inferno de Apocalipse capítulo 14, que é o Geena, não é o mesmo inferno de Lucas capítulo 16. Para que você entenda isso que eu estou falando, é só você fazer uma analogia sobre a cadeia e a penitenciária. A pessoa que vai presa, ela vai primeiramente para onde? Para a cadeia. Esperar o quê? Esperar o julgamento do juiz. Depois que o juiz julgar esta pessoa, ele será conduzido para uma penitenciária a pagar a sua pena. Assim é na Bíblia Sagrada. A pessoa vai para o Hades, aguardar o juízo final, já em sofrimento. Depois do juízo final, que será lá, no fim dos séculos, depois que se cumprir várias passagens da Bíblia Sagrada, vários anos, vários tempos, aí sim, o que vai acontecer? Essa pessoa será trazida novamente à vida, e agora com um corpo, mas um corpo que o próprio Deus vai dar para essa pessoa. Assim como o salvo vai ter um corpo glorificado e transformado, o ímpio também vai ter um corpo corrupto, ou seja, um corpo que vai sofrer dores, um corpo que vai ter esse corpo para sofrer eternamente lá no inferno. A Bíblia que vai dizer isso. Você acredita ou você não acredita? Você acha que é loucura ou não acha que é loucura? É a Bíblia que está dizendo. Porque quando se trata de palavra de Deus, é algo de Deus. É aquilo que aos nossos olhos, à nossa mente, é incompreensível talvez. É loucura, mas para Deus, Deus tudo pode fazer. Como que Deus pode fazer? Assim como Deus tirou o pó da terra e fez um homem, Deus pode trazer novamente, como está aqui, o mar, as cinzas dessa pessoa e fazer um novo corpo e transformar essa pessoa novamente. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus é Senhor. Ou seja, essas pessoas vão ir para lá, para o inferno. A Bíblia está dizendo. Eu não quero ir para lá. Eu tenho certeza que você também não quer ir para lá. Nós não queremos. Eu pergunto para você, você quer ir para o inferno? De maneira nenhuma. Será que existe algum louco que possa dizer, alguma pessoa que está fora de si, dizer assim, eu quero? Não, irmãos.
Por quê? Porque, segundo a Bíblia Sagrada, o inferno é um lugar de tormento, é um lugar terrível. Mas por que as pessoas vão ir para o inferno? Primeiramente, olha aqui para mim. As pessoas vão ir para o inferno por causa do seu livre-arbítrio. Deus não quer, vou repetir aqui, 1 João 4,8 diz que Deus é amor e Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Primeiramente porque Deus não criou o inferno para o homem, o inferno foi feito para Satanás. Só que Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Eu e você não fomos predestinados ao inferno. Não existe esse negócio de predestinado ao inferno. João 3,16, aquele que crê não pereça. Só que as pessoas têm livre-arbítrio. É como você tem o livre-arbítrio de assistir essa live. Você tem o livre-arbítrio de ficar aqui comigo ou você tem o livre-arbítrio de sair. Você tem o livre-arbítrio de se vestir com uma camiseta azul ou uma camiseta vermelha. Você tem o livre-arbítrio de comer salada ou comer carne. Você tem o livre-arbítrio de ir dormir mais cedo ou dormir mais tarde. Você tem o livre-arbítrio para fazer aquilo que você bem quiser fazer. De ir para a igreja ou não ir para a igreja, de aceitar Jesus ou de não aceitar Jesus. Você tem o livre-arbítrio na tua vida, de ser religioso ou não ser religioso, de acreditar ou não acreditar. Você tem o livre-arbítrio. Deus não criou robôs, Deus criou homens dotados de livre-arbítrio. Então por que as pessoas vão para o inferno? Primeiramente, por causa do seu livre-arbítrio. Quem que escolhe e determina que a pessoa vai para o inferno? Deus não determina se a pessoa vai para o inferno. Deus não determina. A Bíblia vai dizermos que pastor não determina. Padre não determina. Líder religioso não determina. Quem é que determina então? A Bíblia vai falar, irmãos. Romanos capítulo 12. Vai falar assim que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu darei conta da minha alma a Deus. Eu não vou dar conta da tua alma e você não vai dar conta da minha. Você dará conta, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, eu que vou ter que prestar conta da minha vida. Por isso eu não posso ficar aí te acusando da tua vida, dizendo assim, porque você vai para o inferno, você não vai, ou você está errado, ou você está certo. Nós como pregadores, eu como pregador, eu apenas prego a palavra. É a palavra que fala, é a palavra que diz. A palavra corta para mim e corta para você. A palavra ela não alivia para ninguém. A palavra ela pega todos. Não importa se é pastor, se é pregador, não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, é grandes e pequenos diante da sua presença. A palavra é para todos. Só que, porém, nós escolhemos, através do nosso livre-arbítrio, o estilo de vida que nós vamos ter. E Gálatas 6:9 diz assim que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. O que você tem semeado na tua vida? O que você tem semeado no teu dia a dia? O que você tem plantado nesta vida, aqui nesta terra? O que você tem feito? Tudo que você faz está registrado diante de Deus. Tudo que nós falamos, pensamos, agimos. Deus vê, todas as coisas estão nuas e patentes com aquele que haveremos de tratar um dia. Hebreus capítulo 4, versículo 13 a seguir vai falar sobre isso. Ou seja, todas as coisas estão registradas diante de Deus. Nada foge dos seus olhos. E por que as pessoas vão para o inferno? A Bíblia está dizendo, não é eu que estou dizendo. Primeiramente por causa da incredulidade. Elas têm o livre-arbítrio. Mas como eu falei, muitas pessoas optam e vão optar pela incredulidade. Ou seja, não acreditar. Tem gente que diz assim, eu não acredito no inferno. As mais desculpas que existem são, eu não acredito no inferno porque o inferno é aqui mesmo. E eu digo para você, se o inferno fosse aqui mesmo, seria bom. Por quê? Porque você tem paz, aqui nessa terra você tem paz, aqui nessa terra você tem alegria, aqui nessa terra você tem sossego, você tem delícias e prazeres que você pode desfrutar. Aqui nessa terra tem muita coisa boa, só que no inferno é ausência total, não vai haver 1/1000 de segundo de paz. No inferno não vai haver 1/1000 de segundo de alegria. No inferno não haverá 1/1000 de segundo por nem um minuto, nada de prazer. É só tristeza, é só sofrimento, é dores intensas no inferno. Então não queira comparar essa terra com o inferno. Aqui a Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, nós vivemos em meio a tribulações, mas aqui é gostoso de se vivermos. É gostoso você levantar pela manhã e você respirar o ar fresco. É gostoso você estar com a tua família, você sair, você tomar um suco gelado, você desfrutar dos prazeres dessa terra, você tomar um banho de cachoeira, a natureza que Deus criou.
Então isso não pode ser o inferno. O inferno é sofrimento total. Só que Deus, eu repito, não quer que ninguém vá para lá. Ninguém. Porque Deus é amor. Existem algumas teorias, e são falácias, vamos dizer assim, que tentam combater contra o inferno. Eu vou citar aqui para você, se você quiser anotar aí. A primeira é o agnosticismo. O que é o agnosticismo? A palavra agnóstico significa assim, aquele que não conhece. Gnosticismo é conhecimento. Ag quer dizer sem conhecimento. É pessoas que dizem assim, bom, eu não conheço o inferno, então eu não acredito que ele exista. Eu nunca vi inferno, eu nunca ouvi uma pessoa que foi no inferno e voltou, então eu não posso acreditar no que eu não vejo. Tem gente que diz assim, eu não acredito em Deus porque eu nunca vi Deus. Como que eu vou acreditar naquilo que eu não vejo? Isso é agnóstico. Não é ateu. Ateu não acredita em nada, mas o agnóstico, ele não acredita, mas ao mesmo tempo ele fica em cima do muro. Ou seja, o agnosticismo, ele não acredita no inferno. Ele acredita que existe um Deus, ele acredita que existe um céu, mas ele não acredita no inferno. Ele acredita em meio termo da palavra de Deus. São os agnósticos. Mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é inspirada. E como eu falei, Jesus pregou mais sobre o inferno do que o céu. Outra observação, existe uma outra classe de pessoas que a classe dos aniquilacionistas, ou seja, aqueles que acreditam que a alma, quando morre, vai ser aniquilada totalmente. Mas o texto em que eu li aqui nesta noite, em Mateus, capítulo número 10, versículo 28, diz assim que não tema aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Lucas capítulo 16, aquele homem que morreu, a sua alma foi levada para onde? Para o inferno. Por quê? Porque o corpo morre, mas a alma e o espírito permanecem vivos. O espírito volta a Deus, mas a alma vai para o lugar onde essa pessoa escolheu. O espírito volta a Deus, o fôlego de vida, espírito, pneuma, da palavra hebraica pneuma, sopro de vida, grego, pneuma, ruach. Só que a alma dessa pessoa vai para onde ela, através do seu livre-arbítrio, escolheu viver eternamente. Eu digo para você, muitos escolhem e optam pela eternidade sem Deus. Então o aniquilarismo, essa doutrina, vamos dizer assim, entre aspas, heresia, das pessoas que acreditam na aniquilação da alma, eles acreditam que quando a pessoa morrer, acaba tudo. É igual um animal, é igual um cachorro, morreu, acabou. Isso não é verdade, irmãos. Morreu, não acabou. Para o crente, para o servo de Deus em Jesus Cristo, a morte não é o fim. A morte é um salto na eternidade. A morte é apenas o começo. Olha aqui para mim. Eu sempre gosto de ilustrar. Tá vendo essa caneta aqui? Esse azulzinho aqui da caneta significa 70, 80, 20 anos que você vive aqui nessa terra. O que passa disso aqui, ó, é como se fosse uma corda infinita, que não acaba mais. Isso aqui é a eternidade que você vai passar. Aqui é apenas o começo. Então não despreze essa vida aqui. Existe uma eternidade muito além disso. Amém? Outra coisa, o universalismo. O universalismo, eles acreditam que no final de tudo, na consumação dos séculos, quando acabar todo o plano de Deus nessa terra, Deus vai salvar todo mundo. Um certo pai da igreja, um teólogo antigo, por volta aí do 1º século, ele chegou a acreditar que até o diabo seria salvo. O diabo não pode salvar-nos, porque o diabo ele já pecou sem corpo, ou seja, para ele não tem mais salvação. Ele já é eterno, um estado eterno, e para ele não tem como o diabo ser reconciliado. Isso é loucura. No plano de Deus ele já está condenado há muito tempo. Ele não vai ser condenado, o diabo já está condenado. O diabo já é um ser condenado. Então tem muita gente que acredita que no final dos tempos Deus vai salvar todo mundo, Deus vai perdoar todo mundo. E isso não é verdade, porque Deus não é injusto. Se ele fizesse isso, ele estava simplesmente sendo injusto com o sacrifício do Calvário. O plano da salvação é que as pessoas creiam em Jesus Cristo. Outra observação, fatalismo. O que é o fatalismo? O fatalismo acredita que existem pessoas que foram predestinadas ao inferno e tem pessoas que foram predestinadas para a salvação. O fatalismo acredita que tem pessoas que são predestinadas ao céu e outras predestinadas a ser condenadas. É uma mentira, porque é como se um pai tivesse 2 filhos e de repente esses 2 filhos foram adoecidos por uma doença mortal. Vamos que dizer-se o coronavírus.
O coronavírus pega os 2 filhos desse pai. E será que esse pai vai optar? Não, eu só vou dar a injeção nesse filho aqui e esse outro aqui eu vou deixar ele perecer. Deus é assim? Não. Deus amou o mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que todos sejam salvos. Mas é o livre-arbítrio. Lucas capítulo 15 conta uma parábola de 2 filhos. Um teve o livre-arbítrio de sair da casa do pai. É o livre-arbítrio, irmãos. Outra observação aqui. Agora que eu vou falar para você quem vai para o inferno. Quais as categorias que estão lá. Irmãos, eu não quero ir. Eu creio que você também não. Ninguém quer ir para lá. Mas esse aqui é o livre-arbítrio das pessoas. E nós temos que pedir misericórdia para Deus. Eu estou falando aqui, eu vou falar antes de eu iniciar aqui falando quem vai para o inferno. Eu quero que você note bem o que eu estou falando, irmãos. Note bem, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Todos nós erramos todos os dias. Todos nós pecamos. Se eu perguntasse para você quantos pecados você cometeu hoje, talvez você não vai lembrar. Quantos pensamentos errados, palavras, sentimentos errados você teve. Só que quando a Bíblia fala de classes de pecadores, a Bíblia não está falando do cometer pecado, a Bíblia está falando naquele que vive na prática consciente do pecado. Isso é que é a diferença. Por que muitos vão para a perdição do inferno? Primeiramente, por causa do livre-arbítrio. Primeiro. Segundo, por causa da incredulidade. Alguns teólogos chegam a dizer que a maior classe que vai estar no inferno é a classe dos incrédulos, daqueles que não acreditam em nada, daqueles que não acreditam e debocham, talvez até, da verdade que é a palavra de Deus. Por isso diz a Bíblia em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A incredulidade. Apocalipse 21:8, ficarão de fora os incrédulos. Muitos não acreditam nesta verdade. Eu não acreditava. Hoje estou aqui pregando esta palavra. Hoje estou aqui pregando Bíblia. Mas eu não acreditava nisso. A minha mãe orava pela minha vida e falava assim, meu filho, vamos para a igreja. E eu por muitas vezes debochava. Ela falava assim, meu filho, você vai para o inferno desse tipo. Sabe o que eu falava? O inferno deve ser bom. O inferno deve ser um lugar muito feliz, cheio de pessoas e festa de alegria lá. Mas eu era um ignorante, cego, sem entendimento. A partir do dia que o Espírito Santo entrou na minha vida e abriu meu entendimento, eu pude entender a verdade e a realidade. Não se brinca com o inferno, não se brinca com Deus, não se brinca com a palavra de Deus. Não deixe de acreditar. Uma das classes que vai estar no inferno é a incredulidade. Pastor, quem vai para o inferno? Livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17. A Bíblia diz assim, os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus. A palavra ímpio significa todo aquele que vive na prática consciente do pecado. Pastor, o que é ímpio? Ímpio é todo aquele que vive na prática consciente do pecado. Eu sei que é errado roubar, eu vou continuar roubando. Eu sei que é errado me prostituir, eu vou continuar me prostituindo. Eu sei que é errado matar, eu vou continuar matando. Eu sei que é errado passar a perna nos outros, eu vou continuar passando. Isso é impiedade, ou seja, ter consciência do pecado e continuar fazendo aquilo, iniquidade. Por isso a Bíblia diz no Salmo 9, verso 17, a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno. O que é um ímpio? O ímpio não é aquele que não tem entendimento, o ímpio é aquele que conhece, que sabe do que é certo e do que é errado, mas continua fazendo o errado mesmo sabendo. Esses é uma das classes que vão para lá. Portanto, quando nós sabemos do certo e do errado, o que nós temos que fazer é pedir misericórdia para Deus. Falar, Senhor, me perdoa, me livra do mal, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai falar também aqueles que se esquecem de Deus. Quem são aqueles que se esquecem de Deus? Quando você esquece de alguma coisa, é porque geralmente você não dá prioridade para aquilo. Tudo que você dá importância, você lembra. Por exemplo, se você dá importância para certas coisas, para nomes de pessoas, e assim por diante, é porque você está importado com aquilo. Mas a partir do momento que você não dá importância, você se esquece. Quem esquece de Deus significa que ele não dá importância para Deus. Tem muita gente que Deus para ele é apenas um detalhe na vida. Ele tem muitas outras coisas muito mais importantes. Trabalho é mais importante, os amigos são mais importantes, as bebidas são mais importantes, o churrasco é mais importante, o futebol é mais importante. Ou seja, quando der tempo eu vou buscar a presença de Deus. Se um dia der certo eu vou na igreja. Se der tempo eu oro, se der tempo eu leio a Bíblia. Se der certo.
é o tipo de pessoa que se esquece de Deus. Não esqueça de Deus, meu filho, porque Ele não esquece de você nem um minuto. Sabe por que você está vivo aí? Sabe por que você está respirando agora? Sabe por que até agora você está vivo? É porque Deus não esquece de você por um segundo. Se Deus esquecer de você por um segundo, nós já éramos. A Bíblia Sagrada vai mostrar quem vai para o inferno. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. A Bíblia diz os cães. Apocalipse, eu vou ler lá. Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. Ficarão de fora os cães. Apocalipse 22 e 15 também diz assim: ficarão de fora os cães. Você sabe o que são cães? A palavra cães aqui não refere-se a animais, cachorro. Não é isso que a Bíblia está falando. Cães aqui refere-se a desviados e a maus obreiros. A interpretação desse texto está na carta do apóstolo Pedro, que diz assim, que aquele que provou do dom celestial, ou seja, aquele que provou da Bíblia, provou da oração, provou do dom do Espírito Santo e se afastou, se desviou, é como o cão que ele vomitou seu vômito e vai e come o vômito novamente. Um troço nojento isso, mas é isso que a Bíblia está dizendo. Então quem são os cães? São aqueles que um dia se arrependeram dos seus pecados, de tudo aquilo que fizeram, mas voltaram a praticar e fazer totalmente novo, achar gostoso aquilo que eles vomitaram, jogaram para fora, agora estão achando bom fazer de novo. Outra interpretação para cães, que estaria em Apocalipse 22 e 15, é mau obreiro, ou seja, é lobo. Maus obreiros, é o tipo de pastor que só quer seu dinheiro, é o tipo de obreiro que está enganando, roubando, está fazendo tantas coisas por aí, que existe sim, não estou ocultando aqui, porque a Bíblia diz que de 12 que Jesus chamou, tinha 12. Um deles era Judas, um deles era traidor, um deles não estava interessado no Jesus, estava interessado no dinheiro, um deles vendeu Jesus por 30 moedas de prata, um deles vendeu o Senhor Jesus. E será que tem gente assim hoje? Será que tem obreiros desta forma? É claro que sim, porque a Bíblia diz que tem. A Bíblia diz que haveriam falsos mestres, falsos doutores, falsos pregadores e assim por diante. É a Bíblia que está dizendo, a Bíblia não oculta nada, a Bíblia mostra toda a verdade. A Bíblia Sagrada vai falar aqui também, Apocalipse capítulo 22, versículo 21, ou melhor, 22, capítulo 22, capítulo 21, vai falar sobre os feiticeiros. A palavra feiticeiros na língua grega é parmakóis, vem da palavra, a palavra farmácia vem de feiticeiros, parmakóis, quer dizer drogaria, lidar com drogas. E não apenas isso, fala de misturar essências, fala-se de feitiçarias. Então, isso aqui na linguagem grega está muito associado com misturas de drogas e feitiçarias. Quem vai para o inferno aqui, irmãos? Os feiticeiros, aqueles que praticam a necromancia, ou seja, tentam falar com mortos. Não adianta tentar falar com morto. Hebreus 9:27, quem morreu, morreu, irmãos. Quem vai responder pelo morto é um espírito maligno, é o diabo. Porque nesse mundo que nós vivemos existem homens, existem anjos e existem demônios e existem os animais. Entendeu? Então os espíritos que existem são anjos ou demônios. Só que anjo não incorpora em ninguém, porque eles são proibidos por Deus de fazer isso. Só que demônios são desobedientes e demônios fazem. Demônios incorporam em pessoas. Demônios tomam a consciência, a fala de pessoas e falam pela boca de pessoas. Notem então que quando uma pessoa está consultando um morto que morreu há muitos anos atrás, na verdade ele está consultando um demônio. Mas como que o demônio fala a voz da pessoa? Conhecia a pessoa, é claro, porque esse demônio andava acompanhando esta pessoa. E agora, quando essa pessoa morre, ele tende a acompanhar outro membro da família e assim por diante. É necromancia. Outro tipo de prática aqui vai falar sobre a astrologia. Não estou falando da astronomia, estou falando da astrologia. Você que fica acreditando em signo, porque o meu signo é aquário, meu signo é peixe, meu signo é isso e aquilo, não é as estrelas, não é a criatura que governa na tua vida. Quem governa na tua vida é o Criador Todo-Poderoso. Ou seja, é só Ele que merece honra, glória e louvor. É a Bíblia que está dizendo, não é eu que estou dizendo. Apocalipse 21 e 8 e Apocalipse 22 e 15. Estou aqui com a Bíblia, irmãos. A Bíblia está falando aqui. Eu poderia pregar com qualquer Bíblia. Eu poderia ter uma Bíblia católica, eu poderia ter uma Bíblia aqui de Testemunhos de Jeová, eu poderia ter uma Bíblia dos protestantes.
Qualquer Bíblia, a Bíblia vai dizer, Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e a palavra aqui agora é impuros. A palavra impuros vem de pessoas que estão praticando as iniquidades, como, por exemplo, pecados e adultérios e fornicações. Mas a palavra mais exata aqui seria fornicação. A palavra impuro é fornicação. E a palavra fornicação vem também de porneia, ou seja, relações sexuais deliberadas, antes e fora do casamento. E até mesmo sexo com animais, bestialidade, sexo com crianças, vou falar da pedofilia, e assim por diante. Tudo isso que você já sabe. Isso aqui se chama os impuros. Apocalipse, capítulo 21 e Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Quem está entendendo, irmãos, só dá um like aí para ver se eu estou com alguém aí junto comigo ou estou sozinho. Quem vai para o inferno, segundo a Bíblia, não é segundo o pastor William. Eu não condeno ninguém, eu tenho que lutar pela minha salvação. Eu vou ter que dar conta da minha alma. Não é você que vai dar conta da minha alma, é eu que vou ter que dar conta. E não é eu que vou ter que dar conta da tua alma, é você que vai ter que dar conta dela. Quem, segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que são os assassinos. Assassinos. A palavra assassinos vem de ponos, da língua grega, que quer dizer assim, aquele que projeta com intenção tirar a vida do próximo. Está entendendo? Aquele que tem malignidade no seu coração, dizer assim, eu vou matar aquela pessoa. É aquele tipo de pessoa que ele chega num estabelecimento, além dele roubar, ele não precisa matar, ele vai lá e mata por prazer. Mata simplesmente por prazer. Assassino. Esse tipo de pessoa, se não se arrepender, se não se converter, essa pessoa vai para o inferno. Não é eu que estou dizendo, a Bíblia que está dizendo. Qual a outra classe? A Bíblia diz também em Apocalipse 21, em Apocalipse 22. Leia lá. Os idólatras. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vou citar os versículos para você. Apocalipse 21 e 8. Apocalipse 21 e 8. Apocalipse 22 e 15. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vou repetir. 1 Coríntios 6 e 9. Apocalipse 21 e 8. Apocalipse 22 e 15. A Bíblia diz assim, os idólatras. A palavra grega para idólatras é ídolos, que quer dizer aquele que adora ídolos. E aqui tem muita gente que condena porque o fulano adora imagem de escultura. O fulano adora são isso, são aquilo. O fulano presta acende vela para ciclano e para beltrano. Só que idólatra, tem idólatra de dinheiro, tem gente que adora o dinheiro, mas tem gente que o dinheiro para ele é um Deus. Tem gente que prioriza mais a família, ou melhor, prioriza mais o dinheiro do que a própria família. Tem gente que o dinheiro é mais importante do que Deus. Tem gente que o dinheiro é mais importante do que família. Ou seja, a idolatria está no dinheiro. Tem gente que é capaz de matar por causa do seu carro. Idolatria do celular. Idolatria do dinheiro. Idolatria de si mesmo. Tem gente que se idolatra, se acha melhor que os outros. Orgulho. Idolatria, pecado da idolatria. Deus abomina o pecado da idolatria. Fugir dos ídolos. Fuja, a Bíblia diz. Outro pecado. A Bíblia diz em Apocalipse 22 e 15. Quem ficará de fora? Aquele que ama praticar a mentira. Note que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Aquele que ama, Apocalipse 22 e 15, praticar a mentira. Não está falando assim, aquele que mente. Porque eu pergunto para você já mentiu alguma vez na tua vida? Sim ou não? Com certeza já. Agora, viver na prática da mentira é outra coisa. Existem pessoas que vivem na prática da mentira. Ele tem prazer em contar mentira. Ele pode contar uma verdade, mas às vezes ele está numa conversa e inventa uma mentira. Ele cria uma história que nem existe. Esse tipo de pessoa, ele ama a mentira. E não apenas a mentira falada, mas é a mentira vivida. Vive, às vezes, uma vida de mentira. Ele tem prazer na mentira, adora a mentira. A Bíblia diz que esses ficarão de fora. Amém? A Bíblia Sagrada diz também aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, e para Apocalipse 21 também vai falar aqui, dos covardes. A versão covarde está na versão atualizada, na corrigida está a versão tímido. Ficarão de fora os tímidos e covardes.
Aí você diz assim, pastor, mas eu sou muito tímido, eu vou para o inferno? Não. A timidez que está falando aqui não é de comportamento, não é, está falando aqui de temperamento. Está falando sim de pessoas que não querem, que se envergonham de Jesus Cristo. Ou seja, ele não quer confessar a Jesus como seu único suficiente Salvador, ele tem vergonha do Evangelho. É aquele tipo de pessoa aqui, quem são os tímidos? É aquele tipo de pessoa que frequenta a igreja, ele vai no domingo, ele vai no sábado, mas ele nunca toma uma posição, ele está em cima do muro. Ele quer ir na igreja, mas ele quer também estar no clube. Ele quer estar na igreja, mas ele quer também estar no meio dos amigos, ele quer estar saindo para um motel com uma mulher hoje, com uma mulher amanhã, no final de semana ele vai na igreja. Ele quer hoje estar na companhia do mal, fazendo coisas erradas, e amanhã ele vai na igreja. Ou seja, ele não toma uma posição. Ele fica dos dois lados. E aquele que fica dos dois lados, ele não pode agradar dois senhores. A Bíblia fala de tímidos, é esse tipo de pessoa. É aquele tipo de pessoa que está há anos na igreja, mas nunca toma uma posição. E Deus fala com pessoas aqui agora, é a hora de você tomar uma posição. É a hora de você sair de cima do muro. Não seja tímido, confesse. Porque a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz em relação aos tímidos. Portanto, Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, deixa eu só mudar o fundo aqui, irmãos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus está falando assim que aquele que confessa a Ele diante dos homens, Ele vai confessar essa pessoa diante do Pai no céu. Porém, aquele que nega diante dos homens, também será negado naquele dia. Por isso, os tímidos ficarão. Não é tímido, irmãos, não é a pessoa que tem medo de falar em público, não é a pessoa que fica vermelha quando está no meio das pessoas. Está falando aqui da pessoa que não confessa Jesus Cristo como seu Salvador e não assume uma posição diante de Deus. Ele tem vergonha do Evangelho. Ele tem vergonha dentro do trabalho de dizer que é crente. Ele tem vergonha na escola de dizer que é servo de Deus. Ele tem vergonha de assumir uma posição, dizer que ele acredita na Bíblia, que ele acredita em Jesus. Amém? Segundo a Bíblia, não segundo eu, a palavra, quem vai para o inferno? A Bíblia diz aqui, 1 Coríntios 6 e 9, os injustos. Pastor, mas quem nunca cometeu a injustiça? Eu repito, mas todos nós, em algum momento da vida, às vezes, podemos cometer injustiças. Mas a Bíblia está falando aqui da prática constante da injustiça. Aquele que vive na injustiça. É aquele tipo de patrão que é injusto com o funcionário. É aquele tipo de funcionário que é injusto com o patrão. É aquele tipo de marido que é injusto com a esposa que é injusta com o marido. É uma pessoa que vive na injustiça, fazendo coisa errada, vivendo debaixo dos panos. Amém? Praticando aquilo que não é agradável a Deus, burlando todas as leis dos homens, burlando todos os tipos de leis que são criadas, e acha que às vezes vai para o céu. Não vai, irmãos. Está na categoria dos injustos. Por isso a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, automaticamente, não pelos teus méritos, porque nós não temos mérito algum, nós somos justificados por Ele, justificados pelo Senhor Jesus Cristo. E a partir desse momento nós somos limpos diante de Deus. A Bíblia que diz, a Bíblia vai falar aqui também nos adúlteros. E adultério não fala só aqui de o marido que vai trair a mulher e a mulher que vai trair o marido. O adultério, Tiago 4,4 diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, a Bíblia está falando de adultério, mas está falando primeiramente partindo daqueles que adulteram, ou seja, traem o próprio Deus. Aí vai partindo para a relação de casal, adultério. Ou seja, uma pessoa que está só enganando. É uma pessoa que está se afastando de Deus, da presença de Deus, da presença do Senhor. A Bíblia diz que vai para o inferno, se não se arrepender, se não confessar a Jesus como seu Salvador. Então, se você está nessa prática, o que a Bíblia diz? Confessa. E aí, automaticamente, o Senhor vai te perdoar em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai falar aqui também sobre os efeminados. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Mais uma vez eu repito, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. 1 Coríntios 6 e 9. Está lá esse versículo.
Eu nem vou abrir aqui, mas se você quiser ver na tua casa, veja. 1 Coríntios 6 e 9. Efeminados. E a Bíblia diz assim, efeminados e sodomitas. O que significa isso? Significa aquele que é ativo e passivo. Efeminados. Sodomitas, passivo e ativo. Homossexualidade. É a Bíblia que está dizendo. Não é eu que estou dizendo, não é o pastor William, não é a Assembleia de Deus, não é a Deus e Amor, não é o pastor Silas Malafaia, não é o pastor Marco Feliciano, não é o pastor Paulo Júnior, o pastor Hernandes Dias Lopes que está falando. É a Bíblia Sagrada que está dizendo. É a Bíblia, a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que eles, se não se arrependerem desta vida, a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. Quem mais? A Bíblia vai falar em 1 Coríntios 6 e 9, os bêbados. Bêbado é aqui o tipo de pessoa que tem prazer, idolatria. Idolatria pela bebida alcoólica, idolatria nos prazeres da carne, idolatria nas drogas, no vício e na prostituição. É isso que a Bíblia está dizendo. Não herdarão o reino dos céus. A Bíblia vai falar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Isso aqui é muito sério. Isso aqui abrange uma maior classe de pessoas, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Ah, pastor, mas eu sou crente, mas se continuar nessa prática aqui, também pode ir para o inferno. Por quê? A Bíblia vai falar aqui dos maldizentes. O que é maldizente? Maldizente é o tipo de pessoa que ele adora detonar as pessoas, falar mal das pessoas. Quando eu falo mal, por exemplo, aqui, se eu falo algo de você e é verdade, e principalmente eu falo na tua presença, aí eu estou sendo justo. Mas se de repente eu pego e uso o teu nome e fico falando por você sem estar na tua presença, eu estou sendo maldizente. Ainda que seja verdade, porque você não está ali para se defender. Por isso que a Bíblia diz que quando você for falar mal, por exemplo, de um presbítero, ou seja, de uma pessoa, você precisa estar com 2 ou 3 testemunhas para isso. Não pode levantar calúnia nem falso testemunho contra um obreiro, contra um pastor, contra uma irmã, contra um irmão. Ou seja, não podemos fazer isso. Maldizente. Tem pessoas que adoram ficar falando mal do fulano, do ciclano, do beltrano. Eu sei que todo mundo um dia já fez isso. Todo mundo, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Só que, porém, é preciso se arrepender. É preciso dobrar o joelho e falar com Deus: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, me ajuda a não fazer mais isso. Senhor, eu sei que estou errado. Senhor, eu sei que eu estou entristecendo o Espírito Santo. Senhor, eu sei que a minha boca não está glorificando o teu nome. Amém, irmãos? É preciso ter temor de Deus. Porque não pode ser hipócrita. Porque não pode dizer assim, não, porque eu nunca fiz isso. Eu nunca cometi esses erros aí. Todos nós erramos. Irmãos. Em algum minuto da vida, todos nós falhamos. Todos pecaram. Todos. Os maiores homens da Bíblia erraram. Davi, Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos pecaram. Noé, todos. Eu poderia citar para você, mas não precisa, você sabe. Mas a Bíblia Sagrada também vai falar aqui de uma outra classe, os roubadores. Roubadores. 1 Coríntios 6 e 9. Roubadores é aquele que rouba. Mas aqui, roubar, aqui tem 2 classes, mas que são muito semelhantes. A Bíblia vai falar dos ladrões e dos roubadores, certo? Ladrões e roubadores. Parece ser igual, mas é diferente. Ladrão é aquele que chega e ele pega determinado objeto, determinada coisa, ele entra numa casa, ele vai lá e leva aquilo ali. Ele está se autodeclarando ladrão. Ele não esconde a sua face, a sua cara muitas vezes. Agora, roubador, aqui no sentido do texto bíblico, no original, quer dizer pessoas que roubam por baixo dos panos. É o funcionário que rouba a gasolina da empresa. É o tipo de funcionário que vai lá e ele vai almoçar no restaurante e ao invés de ele almoçar, irmãos, gastar R$30, ele pede para fazer um recibo com valor de 60. Ele está roubando a empresa. Ele é um roubador. E da mesma forma, o patrão que vai pagar o funcionário, ao invés de ele dar um salário correto, ele tira um certo valor para ele. Ele está ganhando em cima do governo, o governo ganhando em cima das pessoas. Roubadores. Roubadores. Isso pega desde classes em todas as áreas, em todas as esferas. Existe esta classe aqui. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa, se não se arrepender, vai para o inferno. Outra classe que vai para o inferno, e essa classe não tem perdão.
Essa classe não adianta a pessoa se arrepender. Você sabe qual é? Escreva para mim aí embaixo, vamos ver se você sabe qual é. Eu sei que vocês que estão ouvindo aqui, a maioria conhece Bíblia, conhece a palavra de Deus. Se você sabe qual a classe que, mesmo se a pessoa se arrepender, essa pessoa não tem como ir para o céu. Até porque não tem como essa pessoa se arrepender, irmãos. Até porque não tem como ela se arrepender. Porque o pecado aqui que eu vou falar é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito Santo não há perdão nem nessa terra, nem no mundo vindouro. Ou seja, não há como ter perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse tipo de pecado não tem perdão. Pode-se blasfemar contra o Filho, Jesus. Eu vi tantas blasfêmias contra Jesus. As pessoas que pegaram nos últimos meses aí no carnaval, fizeram uma imagem de Jesus sendo arrastado. Fizeram Jesus um Jesus gay, fizeram Jesus um Jesus homossexual, Jesus promíscuo, Jesus pecador e tantas outras coisas. Esse tipo de pessoa tem perdão? É claro que tem perdão. A palavra para eles está lá que Jesus falou para aqueles homens que crucificaram Jesus. Disseram assim: perdoai eles porque não sabem o que fazem. Esses aí vão ter perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão de jeito algum. A Bíblia está dizendo sobre isso. A Bíblia está falando. Agora, o que a Bíblia diz sobre o inferno? O que a palavra de Deus diz? A Bíblia vai dizer, irmãos, em Lucas capítulo 16, versículo 24. Eu vou abrir a minha Bíblia lá. Lucas 16 e 24. Esse texto fala da história de um homem que foi levado ao inferno, que vivia uma vida dissoluta nos prazeres desta vida, porém nunca atentou para Deus, observou os mandamentos de Deus, nunca buscou a Deus em seu coração e acabou indo para o inferno. E a Bíblia Sagrada vai registrar aqui, em Lucas capítulo 16, o que aconteceu e o que acontece com as pessoas aí. O que é o inferno em relação a esse texto bíblico. Lucas 16, versículo 24. A Bíblia diz que esse homem, estando em tormento, diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, no meio. Esse texto de Lucas capítulo 16 fala do Hades, do lugar que as pessoas que hoje, nesse exato momento, morrerem sem Deus, vão para lá. Amém? Abraço, William, Deus abençoe. As pessoas que morrerem hoje vão para o Hades, irmãos. Vão para lá, onde que está esse homem aqui. O rico que morreu e foi para lá. Mas notemos que ele não foi para o inferno porque era rico, e sim porque não tinha compromisso nenhum com Deus. O Deus dele era o dinheiro. Note que é isso que eu estou falando aqui. A Bíblia vai falar que ele estava em tormentos. Tormentos. O inferno, o que é o inferno? Mas o inferno é um lugar de tormento. E é um tormento de dia e de noite. Quando eu falo de dia e de noite, eu estou falando aqui numa linguagem figurada, porque no inferno não haverá nem dia nem noite. O inferno será uma eternidade, escuridão total, para sempre nas trevas, para sempre na escuridão. Ou seja, quando fala de trevas, aqui também não está falando no sentido de você não enxergar nada ao lado. Fala de trevas do sentido do peso espiritual que há naquele lugar. A Bíblia está falando aqui, levantando aos olhos, viu um lugar, irmãos. Ele estava em tormentos. O inferno é um lugar de tormento inimaginável. Você já teve dor de rim? As mulheres que têm filhos, você já percebeu qual é a dor do parto? O inferno fala de dores inimagináveis. Segundo a Bíblia, dá a entender que as dores que a pessoa vai sentir no inferno são dores muito maiores do que dores de parto. Dores muito maior do que picadas de marimbondo. Dores muito maior do que uma cirurgia sem anestesia. Dores muito maior. Por exemplo, na guerra. Quando as pessoas estão numa guerra, não tem como, se um soldado se machuca, ele pegar e colocar uma anestesia na sua perna para fazer uma cirurgia. Se ele precisar amputar uma perna, tem que ser sem anestesia mesmo. Vai sem anestesia. Mas sabe o que acontece dentro de um campo de batalha? Se um soldado precisa fazer uma amputação de uma perna, eu servi o exército, eu passei por instrução acerca disso. Se de repente estivesse numa guerra, se de repente estivesse lá e precisasse fazer uma cirurgia imediata, sem aplicação de anestesia e assim por diante, sabe o que ia acontecer? Essa pessoa precisava morder um pano para que ele pudesse
é amenizar a sua dor. Por isso que a Bíblia diz que o inferno é um lugar de pranto e ranger de dentes. Ou seja, a dor será tão terrível que a pessoa vai morder os seus dentes, vai cerrar os dentes, porque a Bíblia está falando de uma dor terrível. A Bíblia está falando sobre isso. Agora a Bíblia vai falar que o inferno é uma eternidade. E o que significa eternidade? Para você ter uma ideia de eternidade, imagine o Monte Everest. Um monte muito grande, com mais de 8.000 metros de altura. E de repente um beija-flor pegasse um pedacinho de rocha do Monte Everest, atravessasse todo o oceano e viesse aqui no Brasil e deixasse um pedacinho de rocha lá no estádio do Maracanã. Daí ele voasse novamente e de cada 1000 anos ele pega um pedacinho de rocha do Monte Everest e traz até o estádio do Maracanã. A cada 1000 anos ele pega um pedacinho. Quando ele completasse consumisse todo o Monte Everest, ou seja, reduzisse ele a nada, pegando pedacinho por pedacinho, é uma eternidade. Quando acabou, e volta de novo, mais uma eternidade. Ou seja, isso é apenas para você entendermos o que significa uma eternidade. A Bíblia diz que de eternidade em eternidade Deus é Deus. Ou seja, mas as pessoas vão passar a eternidade no inferno, a eternidade sem Deus. No inferno não tem o mínimo de consolo, porque a Bíblia vai falar aqui, em Lucas 16, 24, então clamando, gritando, a palavra aqui é gritando no original, gritando: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama, no fogo. Irmãos, no inferno, ele está pedindo aqui, ele não está pedindo um copo d'água, ele não está pedindo para mergulhar na água, ele está pedindo aqui a ponta do dedo, e ele não tem esse consolo, ou seja, ele não tem o mínimo de consolo no inferno. O inferno é um lugar que não vai ter o mínimo de consolo, onde as pessoas não terão consolo nenhum, mas diferente do céu, onde as pessoas serão consoladas de dia e de noite, terão a presença do próprio Espírito Santo, que é o Consolador. No inferno não tem o mínimo de consolo. O que é o inferno? Mas o inferno é um remorso eterno, porque esse homem aqui está no inferno. Ele está aqui com remorso, por quê? Porque ele não falou do inferno para os seus irmãos. Ele queria ter pregado e não pregou. Ele queria ter feito a obra de Deus e não fez, mas estava lá no inferno. Ele estava com remorso, e remorso é diferente de arrependimento, porque nada ia adiantar também esse homem aqui se arrepender, porque quem está no inferno não pode sair mais. O texto aqui está dizendo, mas é um lugar, é uma prisão eterna. Não adianta gritar, não adianta clamar, não adianta implorar aqui, porque essa pessoa está eternamente preso nesse lugar. É um lugar de eternas prisões. A Bíblia vai dizer, versículo 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar para cá não podem passar para lá. Esse texto aqui fala de pessoas querendo passar de um lado para o outro. Por quê? Porque no Antigo Testamento, antes de Cristo vir ao Calvário, todas as pessoas que morreram antes de Jesus, elas estavam num lugar chamado Seio de Abraão. Era um lugar chamado Paraíso, Seio de Abraão. Então as pessoas morriam e iam para lá. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, antes de subir ao terceiro céu, ele desceu, a Bíblia diz que as partes mais baixas da terra. Ele levou o cativo o cativeiro. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 8. Ou seja, pregou os espíritos que estavam em prisões e conduziu essas pessoas até a eternidade. Hoje não existe mais, as pessoas não estão mais nesse lugar. As pessoas que estão lá são simplesmente aqueles que estão em condenação. Mas os salvos em Cristo estão no paraíso, no terceiro céu. Pastor, aonde que fica o paraíso? O terceiro céu. Existem 3 céus na Bíblia. O primeiro céu é o céu atmosférico, é o céu que você olha para cima e vê esse céu azul celeste, muito lindo. O segundo céu, aonde que estão as estrelas, as galáxias, aonde estão os planetas. E acima desse universo está o terceiro céu, que a Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado lá. Aonde estão os anjos, arcanjos, querubins e serafins, é onde o Senhor preparou-nos um lugar. E Ele disse, eu vou preparar-vos lugar e eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. É o lugar, irmãos, que aquele ladrão que estava lá no Calvário junto com Jesus, ele disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus Cristo disse para ele assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso.
ou seja, é onde Deus está, o Senhor está. O que é o inferno? O inferno é um lugar que não tem consolo. O inferno é um lugar que existe remorso constante. O inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar de vergonha eterna. Alguma vez você já ficou envergonhado, constrangido, a ponto de teu rosto ficar corado de vergonha? O inferno é uma vergonha eterna. Está lá em Daniel capítulo 12 e versículo 2. Onde haverá choro, pranto, lágrimas, sofrimento e ranger de dentes. O que é o inferno? Apocalipse 20, 14. Inferno é a segunda morte. Eu vou explicar algo para você aqui. Segundo a Bíblia, existem 3 tipos de morte. A morte física, que é a morte do corpo. Morte espiritual, que é a morte do teu espírito no sentido comunhão com Deus. E morte eterna, Apocalipse 20, 14. Quando a pessoa morre fisicamente, irmãos, ou seja, ele morre fisicamente, se ele aceitou Jesus e tem o seu nome escrito no livro da vida, ele pode ter morrido fisicamente, mas ele vai viver eternamente com Deus. O seu corpo está na sepultura, mas o seu espírito e sua alma está com Deus. Agora a morte eterna fala da pessoa que vai ficar separada, porque a palavra morte significa separação. Então quem morre está separado, tanto dos homens, e aqui no sentido morte eterna é separado eternamente de Deus. Não significa que essa alma vai deixar de existir. Essa alma vai estar viva, consciente, mas longe de Deus. Quem vai estar no inferno, irmãos, vai lembrar da sua família. Quem está no inferno está lembrando da sua casa. Quem está no inferno lembra tudo o que fez. Quem está no inferno, nesse exato momento, está lembrando tudo o que aconteceu na terra. Está lembrando do seu pai. Lembra da mãe. Lembra dos conselhos. Lembra da família. Lembra de tudo que fez, mas não pode mais voltar atrás. Ou seja, ele está lá, mas ele não pode sair daquele lugar. Ele quer se reconciliar com a família, ele quer falar com os irmãos, mas ele não pode. Por isso eu digo para você, se você tem que amar, ame hoje. Se você tem que reconciliar com o teu irmão, com a tua família, com o teu pai, com a tua mãe, se você não fala com essa pessoa faz muito tempo, fale agora. Porque não adianta quando morrer, irmãos, você levar coroas e flores lá no cemitério ou até mesmo no velório, não vai adiantar nada. A pessoa morreu, já era. Morreu, já era. Não adianta acender velas. Não adianta fazer missa de 7º dia. Por que não adianta fazer missa de 7º dia? Porque se você procurar aqui nos 66 livros da Bíblia Sagrada, você nunca vai encontrar dentro de um texto bíblico algo plausível que venha apoiar dizendo isso. Porque a Bíblia não fala de purgatório. A Bíblia não registra a palavra purgatório dentro da Bíblia. Ou é céu, paraíso, ou é inferno, que é o Hades. Ou seja, só existem esses lugares. Não tem aqui um meio termo. Não tem como a pessoa ficar num determinado estado, sendo purificada, num nirvana, num karma, para depois atingir algo assim. Não. Quem está aqui, Lucas 16, não tem como mais sair, não sai mais. Ou seja, é agora, enquanto tem vida, ou nunca mais. Por isso, faça o que você tem que fazer hoje. Pastor, talvez você diga assim, pastor, eu estou muito errado. Eu cometi coisas aí que são desagradáveis a Deus, que Deus talvez está triste comigo. E eu digo para você em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele quer hoje, irmãos, mudar e transformar a tua vida. O Espírito Santo quer hoje, está aí através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. O Espírito Santo está te convencendo, está trabalhando no teu coração, na tua alma, dentro da tua casa, na tua família. Em nome de Jesus, perdoe enquanto você pode perdoar. Reconcilie enquanto você pode reconciliar. Depois que morre, irmão, já era. Não adianta chorar, não adianta acender velas, não adianta colocar flores, não adianta fazer homenagem, não adianta fazer tatuagem no corpo, porque eu vou colocar a lembrança do fulano aqui. Não adianta nada. Essa pessoa não vê mais nada aqui na terra. Essa pessoa não vai ver mais nada nem sentir. Você precisa fazer isso hoje, agora. Então essa palavra aqui está sendo profética para alguém que está me ouvindo aí nesse momento. Ame enquanto você pode amar. Perdoe enquanto você pode perdoar. Faça o bem enquanto você pode fazer. Amém? Porque quem está no inferno não sai mais de lá. Quem está no inferno não pode mais sair. Não adianta missa de 7º dia. Não tira a pessoa do inferno. Não adianta você fazer simpatia. Não adianta você ir num centro espírita e tentar falar com essa pessoa.
Não adianta. Não tem mais como. Quem vai falar, eu já falei para você, é um espírito maligno. Porque os espíritos malignos que andam rodeando por essa terra. Já ouviu falar de pessoas assim, porque eu fui no cemitério e eu vi uma visagem, porque eu tenho assombração. Você acredita em assombração? Mas assombração não é pessoa que morreu, assombração é demônio. Tá entendendo? Demônios, demônio. Talvez se você não acredita, demônio existe sim. Existe uma porção deles por aí, matando, roubando e destruindo. Mas eu quero dizer para você também que existem outros espíritos por aí. Quem são? Os anjos. E o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e o livra. Quando um anjo está na tua casa, quando um anjo está dentro do teu lar, quando um anjo está ao teu lado, você não sente temor, você não sente medo, você não sente peso, você sente paz, você sente alegria, você sente luz, você sente leveza. Agora, se um demônio entrar num lugar, você sente peso, você sente o ambiente pesado, você sente aquele ambiente difícil. Porém, eles existem sim. E não é homens, mas porque homens quando morrem, ou eles vão para o céu, eternidade com Deus, entendeu? Terceiro céu, ou eles vão para o inferno. Agora a Bíblia Sagrada vai falar aqui, irmãos, como você não ir para o inferno. Como nós não vamos para o inferno. Deus não quer que ninguém vá, porque Deus é amor. Então, como não ir? Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se confessar com a tua boca e crer no coração, será salvo. Você que está me ouvindo nessa palavra agora, essa palavra que está chegando no teu coração, Deus quer te salvar. Deus quer mudar a tua vida. Eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta séria, uma pergunta objetiva. Se você morresse hoje, agora, daqui 10 minutos, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Se você morresse hoje, nessa madrugada, eu não quero que você morra, de maneira nenhuma. Não estou profetizando maldição na tua vida. Não estou falando de tragédia. Eu quero ser sincero. Se você morresse hoje, nesta madrugada, ou amanhã, eu pergunto para você, você ia para o céu ou você ia para o inferno? Porque a Bíblia Sagrada só registra esses dois lugares. Talvez você diga assim, eu acho que ia para o céu. Talvez um diga assim, eu não sei. Talvez alguém vai dizer assim, eu acho que talvez do jeito que eu estou, eu ia para o inferno. Mas eu quero dizer para você, você pode ir para o céu. Como? Confessa Jesus como Salvador da tua vida. Talvez você diga assim, pastor, mas eu já fiz tanta coisa errada. Eu já matei, eu já roubei, eu me prostituí, eu estou no vício da droga, eu estou na cocaína, eu estou no crack. Talvez você diga assim, eu estou numa vida difícil. Talvez você diga para mim aí, sim, eu estou no pecado, estou tão errado e eu não consigo mudar. Irmãos, eu estou aqui pregando essa palavra, eu não estou sendo hipócrita. Eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor que você. O que eu estou dizendo para você é que se você confessar Jesus como teu Salvador, Jesus não é carrasco. Jesus não é alguém que está preparado para te mandar para o inferno, não. Jesus não é alguém que anda o dia inteiro atrás de você para ver se você vai pecar, se você vai errar, para ele te condenar. Jesus está disposto a mudar a tua vida. Jesus está disposto a transformar a tua alma. Jesus está disposto a entrar dentro do teu coração hoje, agora. Confessa Ele como o único Salvador da tua vida. Mas o texto diz assim, que confessar com a boca e crer no coração. Dobre os teus joelhos aonde você estiver agora. Dobre os teus joelhos. Aceita Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida. E eu tenho certeza que a partir do momento que você aceitar Ele, mas é o único suficiente, mas único. Não estou falando para você aceitar Maria, Pedro, Tiago, João. Não estou falando para você aceitar Santa Luzia, São Jorge. Não. O que eu estou falando é só Jesus, único, suficiente Salvador. Você não precisa do São Jorge. Você não precisa da Aparecida. Você não precisa desses... Eu respeito cada uma dessas pessoas, foram pessoas boas. Mas eu estou falando que o único que morreu na cruz por você, derramou seu sangue, foi Jesus. Então aceita Ele. Ele sofreu por você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu Jesus, para que todos que nele crê não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Olha o que eu estou dizendo para você. Eu estou falando aqui para você aceitar Jesus como teu único suficiente Salvador. No ano de 2003, eu era um jovem.
que estava com um mandato de prisão. Eu era um jovem que andava em vício de drogas, prostituição, se prostituindo todo dia. Eu era um jovem que estava numa vida de pecado, mentindo, fazendo coisas horríveis, escondidas da minha família, pecados terríveis aos olhos de Deus. Mas chegou uma mulher e começou a pregar esta palavra, Bíblia, palavra, dentro de uma casa. E essa mulher começou a falar da palavra. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Ela começou a falar. Quem me convenceu não foi a mulher, foi o Espírito Santo que estava na vida dela e que tem compromisso com essa palavra. O Espírito Santo, falando através da vida daquela mulher, começou a ministrar o meu coração. E eu contei para você aqui que eu não estava nem aí com Deus. Eu não queria saber de Deus. Eu não queria saber de Bíblia. Eu debochava de cristão, de crente. Eu era skatista, grafiteiro. Toquei numa banda com uns amigos meus, talvez alguém esteja ouvindo aí, uma banda de rock satanista. Letras e músicas que falavam de I am Antichrist, eu sou o anticristo. Músicas que debochavam da fé de Deus, da Bíblia. Companheiros meus, ensaios de banda, arrancavam as folhas da Bíblia, que é uma folha mais fina, para fumar baseado, enrolar baseado de maconha. E estavam nessa vida. Mas no momento que eu ouvi aquela palavra, o Espírito Santo chocou tão forte ao meu coração, e essa palavra penetrou no mais profundo da minha alma. E naquele momento eu dobrei os meus joelhos no meio de uma sala e confessei a Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador. Eu estava com vícios, eu estava cheio de pecados, eu estava com a minha consciência pesada de tanta coisa errada. Mas naquele momento eu aceitei o perdão de Deus. O segredo estava aí. Eu precisava aceitar o perdão de Deus na minha vida. E aceitei Jesus Cristo como Salvador. O que significa aceitar Jesus? Aceitei o sacrifício dele por mim. E ele me aceitou como seu filho. E a partir do momento que ele me aceitou como seu filho, porque eu aceitei o sacrifício dele, eu senti uma paz tão grande no meu coração. Eu senti um alívio na minha consciência, na minha alma. Eu senti naquele momento que a minha vida estava sendo transformada. Eu chorei muito. Eu dobrei os meus joelhos. Eu estava com meu cabelo verde, correntes no pescoço. Eu estava numa situação, talvez que se eu olhasse não ia dar nada para mim. Mas eu dobrei os meus joelhos ali. E nas minhas orações, a partir daquele momento, eu falava com Deus: Senhor, eu estou no vício. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Como que eu vou conseguir? E a partir daquele dia eu comecei a dobrar os meus joelhos à beirada da minha cama e falar com Deus: Senhor, me ajuda, Pai, eu não consigo largar do vício da bebida, eu não consigo largar do vício de cigarro, de maconha. Senhor, mas o Senhor me ajuda. O Senhor me dá força, me dá graça. O Senhor me ajuda, Pai. E Deus foi me dando graça. Deus foi me fortalecendo. O Espírito Santo foi me dando força dia a dia. Eu venci um dia sem vício, sem cigarro, sem prostituição. Eu venci 2 dias porque o Espírito Santo me ajudava. Eu venci 3 dias. O inimigo, para tentar me levar novamente para aquela vida que eu estava, mandava pseudos, falsos companheiros, meus amigos, na porta, me oferecendo cigarros, drogas, prostituição, tudo isso, irmãos, de brinde, na cara, assim, para dizer assim, viu, faça, tá aqui. Mas eu fui resistindo, e a Bíblia diz assim: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E foi fazendo assim. E eu comecei a ler esta palavra e acreditar no que está escrito aqui. A Bíblia diz em Jeremias 31 e versículo 31, que a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador da sua vida, Deus não se lembra mais dos vossos pecados. Jeremias 31, 31. Jeremias 43, ou melhor, Isaías 43, 25. A Bíblia diz assim que Deus não se lembra mais dos vossos pecados. Hebreus 8 e 12, e Hebreus 10, 17. Deus está dizendo: eu farei um novo concerto, uma nova aliança, e eu não me lembrarei mais dos vossos pecados. Sabe, tudo aquilo que eu pratiquei, irmãos, de errado que eu fiz e que você também fez, que nós erramos, a partir do momento que você confessa Jesus como teu Salvador, a Bíblia diz que isso é lançado de uma forma figurada no mar do esquecimento, ou seja, é como se lançasse bem longe, distante de Deus, lá no fundo do mar, isso de uma forma figurada. Ou seja, Deus não lembra mais.
Significa que Deus, não é porque Deus não pode lembrar, irmãos, que Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, mas Deus não traz mais a memória. O Deus não vai cobrar você por aqueles pecados que você praticou. Aí as pessoas vivem dizendo assim, mas era drogado, era viciado, se prostituía, fazia tanta coisa errada, agora quer virar crente. Graças a Deus que quero virar crente, que você quer virar crente, que você quer aceitar Jesus Cristo. Mas graças a Deus, porque se continuasse naquela mesma vida, ia para o inferno sim, porque a Bíblia diz que quem continua dessa forma vai. Então há tempo de se arrepender. 2 Pedro 3,9, Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, antes que todos venham se arrepender. Ou seja, é preciso aceitar Jesus. Pastor, mas e depois que você aceita Jesus, você não peca novamente? Irmãos, quantos pecados eu cometi, pecados que fiz depois que eu aceitei Jesus? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, e eu vou ler para você aqui para não ficar nas minhas palavras, a Bíblia diz na carta de João, dizendo assim, 1 João capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, ou seja, nós somos mentirosos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Jesus é fiel e é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. Mas olha o que diz o capítulo 2, versículo 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, olha o que o texto está falando, ele não quer que você peque, ele não quer que nós venhamos errar, mas se alguém pecar, se alguém errar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o perdão pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, mas você aceitou Jesus, mas depois que você aceitou Jesus, você errou, falha, todo dia nós falhamos. Ele é o nosso advogado. Ou seja, quando nós oramos para dormir, quando nós oramos para levantar, quando nós oramos na hora do almoço, nós estamos falando com Deus, Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros. E eu tenho certeza que você tem um advogado perante o Pai. E se você não vive na prática da iniquidade, você não vai para o inferno. Porque Deus quer que você vá para o céu. E a partir do momento que você confessa confessa Jesus Cristo como Salvador, o teu nome, a Bíblia diz que o teu nome está escrito no livro da vida. Ou seja, há diante de Deus um memorial em que todo aquele que aceita Jesus tem o seu nome lá. E o livro de Apocalipse que nós lemos, Apocalipse 20, a partir aqui do versículo 12, diz assim, vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram seus livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Amém? E todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que é o inferno. Amém, irmãos? Finalizando esta palavra aqui. Como, pastor, ir para o céu? Confessa Jesus. Você peca, você tem erros, mas você tem um advogado. Provérbios 28 e 13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, esconde ela, nunca prosperará. Mas aquele que confessa diante de Deus e deixa, alcança misericórdia. Alcança a misericórdia do Senhor. Deus hoje quer mudar a tua vida, assim como transformou a minha. Assim como transformou a vida de muitos. Deus quer nos transformar. Salvação é um processo. Salvação é um processo contínuo. Desde o dia em que você aceita Jesus, você está sendo moldado, transformado. Você está sendo lapidado pelo Senhor. Todo dia você está subindo uma escada para o céu. Cada dia, um dia após o outro. De fé em fé. De glória em glória. E nós vamos chegar lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Para encerrar esta palavra, eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer um apelo para você. Você que está me ouvindo aí agora. Nós iniciamos às 21
horas. São 22h37. Passou um tempão aí, mas a palavra de Deus ela é pura, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é um manancial, é uma cachoeira sendo derramada de glória, de poder. Glorificado seja Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida dos irmãos que estão aí comigo. Amém? Sabe que eu quero pedir um favor para você, antes de eu orar, e depois de eu orar também. Eu quero pedir que você compartilhe essa mensagem. Eu vou fazer um desafio aqui, para 30 pessoas. 30 pessoas, irmãos. Eu não estou pedindo dinheiro na live, não estou pedindo dinheiro na internet. Eu só estou pedindo para que você compartilhe essa palavra com mais de 30 pessoas. Você consegue fazer isso? Amém, irmãos? É impossível ou é possível? Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa palavra aí no final. Eu vou estar orando pela tua vida. E você que me ouve, meu amigo, eu não sei se você está dentro de um presídio, você que vai me ouvir, eu não sei se você cometeu um pecado horrível essa semana, tua consciência está pesada, não sei se você matou já alguém, se você roubou, se você tirou alguma coisa da empresa, alguém não viu, eu não sei se você falou mal de alguém, no sentido de estar com o teu coração pesado, se você precisa perdoar alguém, talvez você pense assim, mas se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Eu quero dizer para você, faça uma reconciliação com Deus hoje, confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador, fale aí com o Senhor Jesus Cristo e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma grande obra na tua vida. Esteja orando, falando com Deus, abrindo, irmãos, o teu coração para Deus, falando com o Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai ministrar algo grande no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar pela tua vida, irmão, só estou mudando aqui. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família nesse momento. Amém? Peço para que você ore junto comigo. Essa palavra é uma palavra séria, é uma palavra que precisa ser compartilhada. Senhor Deus e Pai, querido Espírito Santo, aonde tiver uma pessoa, Senhor, agora, que precisa ser alcançada pelo Evangelho, que precisa ser alcançada por esta palavra, meu Pai. Senhor, eu sou um homem pó, falho, cheio de defeitos. Não sou melhor do que ninguém que está me ouvindo nesse exato momento. Não sou melhor do que ninguém que me ouve nesse exato momento. Sou humano, sou falho, Pai. Mas eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida. Como eu peço também a Tua misericórdia sobre a vida daquele que está ouvindo nesse momento. Todos nós, Pai, falhamos. Senhor, mas no nome de Jesus Cristo, perdoa os meus pecados. Perdoa os pecados do Teu filho, da Tua filha que me ouve nesse momento. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Espírito Santo. Senhor, lava com Teu sangue esta pessoa neste momento, Pai. Eu estou orando e sentindo a Tua presença. Senhor, não importa o que essa pessoa fez, Pai. Escreve hoje o nome dela no livro da vida. Escreve o nome dela hoje, Pai, no Teu livro. Que ela venha te aceitar como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não importa se matou, se roubou, não importa o que fez, não importa se as pessoas acusem. Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz dessa pessoa um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Eu não sei quanto tempo de vida nós teremos nessa terra, Senhor da glória, mas eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dar vida, e vida com abundância. Senhor, que se Tu nos chamar hoje, possamos estar na eternidade contigo, possamos estar no céu contigo, porque o céu é um lugar de glória, o céu é um lugar de alegria, o céu é um lugar de paz, o céu é um lugar de bonança. No céu não haverá lágrimas nem dor, no céu não haverá mais tristeza, no céu não haverá drogas, não haverá roubos, não haverá prostituição, no céu não haverá, Senhor Deus, maldade, no céu não haverá, Espírito Santo, a injustiça. Pai, nos ajuda a ir para lá, para que Teu nome seja honrado, para que Teu sacrifício seja válido. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu senti muita presença de Deus nesta palavra, nesta pregação. Louvado seja Deus pela tua vida. Graças a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Em breve queremos estar juntos, ministrando a palavra de Deus na igreja. Mas, mesmo não estando na igreja, isso não nos impede de pregar a palavra de Deus. Não importa o que aconteça, vamos continuar pregando a palavra. E você pode me ajudar a pregar a palavra. Você pode me ajudar a pregar a palavra. Amém? Eu creio que você pode fazer isso. Pastor, como que eu vou fazer isso? Compartilhe. Eu quero colocar uma meta aqui, irmãos.
Eu não vou falar compartilha com alguém, eu quero falar aqui para você. Compartilhe esta pregação com 30 pessoas. Eu não estou fazendo isso aqui para me autopromover. Eu estou fazendo isso aqui, irmãos, para promover o reino de Deus e para trazer uma palavra de alerta. Se eu quisesse me autopromover, eu ia trazer uma palavra para você, uma palavra para que você viesse ganhar dinheiro, uma palavra para que você viesse ter status nessa terra, uma palavra para você ficar famoso, uma palavra, irmãos, eu ia ficar contando piadas, contando história aqui para você. Mas eu não vim aqui contar história, eu não vim aqui bater papo furado com você. Eu vim aqui pregar e falar de vida eterna, eu vim aqui falar de vida, eu vim aqui falar de algo sério que vai haver depois da morte. Ou seja, haverá um juízo, ou é céu ou é inferno. Por isso, compartilhe esta pregação com 30 pessoas para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E para encerrar, eu quero deixar um versículo para você. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam no Espírito. Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação?